amigos, bom dia, boa tarde, boa noite em relação ao horário que você estiver assistindo esse vídeo, assistindo esse podcast. É com muita alegria que a gente dá início às nossas mesas de conversa, né, chamada Base Talk, da nossa Casa Base. E se você não sabe o que é a Casa Base é uma casa de justiça, um ministério onde nós estamos falando, ensinando sobre a justiça de Deus, e não apenas num teor teórico, mas também prático. Então a gente tem começado a fazer algumas movimentações. Então, antes de mais nada, quero pedir para você parar de assistir esse vídeo aqui, dar uma pausa, vá lá no seu Instagram e digita lá @casabase e segue o nosso ministério, a nossa Casa de Justiça, que eu tenho certeza que Jesus vai tocar a sua vida e você vai ser aquecido com a justiça de Deus. Então, voltando aqui, nós estamos começando esses podcasts. Nós estamos nesse primeiro episódio, que em breve vão ter outros, sobre outros assuntos, sobre assuntos muito diversos e relacionados à justiça de Deus. Então, fique acompanhando a gente e seja bem-vindo ao que nós iremos conversar aqui. Hoje nós estamos com uma convidada muito incrível, muito especial. Ela é uma das líderes também da nossa igreja, e na verdade não me apresentei. Eu sou Carlos, eu sou pastor na Igreja One, tá bom? E eu estou aqui com uma das líderes também da nossa igreja, e ela não é apenas uma das líderes na Igreja One, mas ela também é CEO da empresa e editora Temélios, que também é uma editora aqui da nossa família, da nossa casa. E ela é cientista social. Atualmente ela cursa mestrado na PUC de São Paulo. E hoje ela vai estar aqui conversando com a gente como filha da nossa casa, né, como uma cristã, líder de uma igreja da nossa família, mas também como uma cientista social nesse assunto que nós vamos entrar, que é política. Então, seja bem-vinda, Mariana Gerbassi. Uma salva de palmas para a mamá, gente. É uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz com esse novo passo da Casa Base, né, o Base Talk. Eu gostei muito. E é um privilégio começar, estar aqui começando isso. É uma alegria demais. Estou muito animada para esse tema. Tema muito polêmico. Sim. A gente vai falar um pouco sobre política básica. Vamos conversar ali de uma forma muito leve, bem de boa. Vamos tentar não entrar tanto em alguns assuntos específicos, mas é mais para que você tenha uma conversa fundamental, básica, assim, para que você possa continuar crescendo em conhecimento, em vida de Deus. Então a mamá tá aqui para derramar. Eu vou só ficar aqui, assim. Quero muito que você fale, se libere, se compartilhe o que você tem estudado, né? O que você tem se debruçado aí todo esse tempo de graduação, de mestrado, e seu tempo com a sua vida com Deus, sua devoção. Então, fique bem livre, bem à vontade. Vamos fingir que não estamos sendo gravados. E vamos começar. Fica à vontade, sim, então. É isso. Eu acho que, antes de mais nada, eu queria muito te perguntar como que você começou a se interessar por assuntos sociais. Tipo assim, como você começou a cursar ciências sociais, o que te fez se voltar para isso, se interessar nisso? Sim. A minha paixão pelas causas sociais, ela é antiga, né? Desde a adolescência, assim. Eu lembro que no ensino fundamental, na escola, a minha escola, ela sempre encorajou muito os estudos sociais. E no ensino fundamental, eu tinha uma disciplina que era cidadania. Caraca. E aí já começou a introduzir... na época eu achava incrível, hoje eu vejo que era bem básico, né? Mas aquilo foi instigando algo dentro de mim. E aí no ensino médio... eu comecei a estudar filosofia, sociologia, enfim, entender mais da história. Eu amava a história, era a minha matéria favorita. Eu amo história. E o meu professor de sociologia, ele ministrava as aulas com muita paixão. E ele sempre trouxe a gente para ver
né, o conhecimento. Então, eu lembro da aula dele falando sobre o mito da caverna, da alegoria da caverna de Platão, e ele falava aquilo como com uma paixão, sabe, sobre você sair da caverna e você encontrar a luz, né, o conhecimento, e você voltar para libertar os prisioneiros, aquelas pessoas que não tinham um conhecimento. Eu falei, meu Deus, isso que eu quero fazer, eu quero sair da caverna e eu quero ir até o sol e eu quero voltar para libertar os prisioneiros, né? São aqueles que não enxergam, aqueles que vivem pela ilusão do que é a realidade. E aí eu comecei a estudar, a engajar. Nisso, era 2012, né? Então o Brasil ele vivia um tempo controverso na política. Então todo aquele período eu estava muito engajada nas causas sociais, mas eu não andava com Jesus ainda. Então era muito uma justiça própria. Sim. Eu não tinha ainda encontrado a verdade, né? Então eu vivia ainda na ilusão, ainda na minha própria justiça e tudo mais. Então existia uma revolta dentro de mim e eu não achava nenhum lugar onde aquilo pudesse ser satisfeito, sabe? Sim. Eu não encontrava paz. Até que eu já conhecia Jesus, eu só ainda não tinha me aliançado com ele, sabe? Me submetido ao seu senhorio e tudo mais. Mas aí eu entrei para a faculdade de Ciências Sociais. Deus me falou que iria me colocar nessa faculdade. Eu lembro que isso foi muito importante para mim, porque todo mundo achava que Ciências Sociais era uma faculdade militante, né? E Deus me falar, não, eu vou te colocar nessa faculdade, foi um aval de tipo, o Senhor quer que eu estude isso, o Senhor quer que eu busque o conhecimento nesse sentido, né? As Ciências Sociais... não sei se muita gente está familiarizado, né? Mas ciências sociais engloba a ciência política, a sociologia e a antropologia. Eu entrei nas ciências sociais pela paixão pela política. Mas hoje eu fiz uma especialização em sociologia política e cultura e hoje eu estudo mais a sociologia da alteridade, que está ali com cultura, política, né? Mas eu entrei mesmo pela paixão com a política. E ao longo dos estudos, né? Até hoje eu estou estudando. Eu comecei a descobrir outras paixões dentro dessa área. Mas é isso, assim. E aí depois, quando eu conheci Jesus e eu comecei a conhecer o Evangelho, eu fui me apaixonando também pela causa dos vulneráveis, no sentido da perseguição religiosa, porque o cristianismo hoje é a religião mais perseguida do mundo. Né? Isso é algo que não é falado ainda mais no nosso país, que é um país... que existe uma bancada evangélica forte, que existe... Deus está escrito na nossa moeda, né, na nossa nota. E, enfim, entre tantas outras coisas, é uma sociedade de liberdade religiosa. Então, não é muito falado sobre a perseguição ao cristianismo. E aí eu fui entrando, e até hoje eu acho coisas novas que me instigam, e eu sou apaixonada. Cara, incrível. Uma coisa que eu achei muito, muito bom você trazer e pontuar é que, infelizmente, tem muita demonização a essa área social, né? Sim. Muitas pessoas acham que só se envolve ou só toca nisso quem realmente está cheio de justiça própria, né? E como você falou, Deus te impulsionou a estudar sobre isso, então isso é muito bom. Eu acredito que pode ser até libertador para muitas pessoas que têm essa crise de, cara, eu estudo isso ou não estudo? E pegando esse... A gente tá indo, né? Pegando esse gancho, assim, eu queria muito que você falasse, assim, quais foram os seus maiores medos? Tipo assim, para começar a ir para essa área social, assim, tipo assim, depois que você encontrou a verdade, você falou que você encontrou no caminho, né? Você começou a se lançar no caminho, e depois que você encontrou a verdade, assim, quais foram os seus maiores medos de permanecer indo fundo e permanecer o que você ouviu de Deus, que era estudar isso e não negligenciar, né? Não perder também o que você estava recebendo? Então, a gente está falando de 10 anos atrás. Né? Eu tinha 15 anos, eu estava entrando na faculdade. Era isso? 2012? Não, estava entrando em 2015. Quantos anos eu tinha? Eu tô falando de alguns anos atrás. Uns 7 anos atrás. E na época existia aquilo, né? Crente se desvia na universidade. Entrou pra universidade e desviou. Então o meu maior medo inicialmente era me desviar. Tipo, ai meu Deus, entrei na faculdade,
que eu vou fazer, né? Então, me blindei de todas as formas possíveis para isso não acontecer comigo. Enfim, né? Eu não tinha zero entendimento. E foi muito bom, porque isso me fez me apegar muito a Jesus também. E eu tinha muito medo, porque eu vinha de um contexto de militância mesmo, né? Então, todas as minhas amizades, eu engajava nos protestos que aconteciam no centro da cidade, na internet, até discussões em celebrações familiares, sabe? Então, era um caos. Eu vinha desse lugar, desse contexto de revolta, de amargura mesmo, com relação à realidade do mundo e da desigualdade social e tudo mais. Então, eu tinha muito medo de, quando eu começasse a conhecer mais, estudar mais fundo sobre isso, eu fosse encontrar uma desesperança, entende? E falar, não, nada vai mudar, Jesus não vai conseguir interferir nisso, e acabar me entregando à minha própria justiça e etc. Mas eu acho que esses eram os meus medos, assim. Eu acho que hoje, ainda hoje, eu zelo muito por estar na mesa, né? Compartilhando daquilo que eu tenho entendido, dos pontos de tensão que passam na minha mente, porque o caminho, a jornada de conhecimento, ela é muito árdua, né? E de fato não é todo mundo que aguenta o peso do conhecimento. Sim. Porque uma vez que você conhece, você não consegue desconhecer. Verdade. Entende? Então, eu zelo muito por ser cuidada e pastoreada nesse lugar. Tipo, a minha vida acadêmica, ela também é submetida ao discipulado. Isso é muito importante para mim. São alguns receios que eu ainda tenho, e eu trato eles... eu tenho muito zelo para que eles não venham ter um lugar maior no meu coração, entendeu? É como se o lugar seguro para quem tem fome desses pontos, né, dessas pautas, vamos dizer assim, fosse a igreja, né? É muito bom, tipo, porque a gente vê o quanto tudo volta para a igreja, né? Tipo, a igreja é o lugar seguro para que a gente seja moldado, disciplinado, corrigido, alinhado, e não permitir com que o nosso calor humano, né, nos dite, né? Então, você que está assistindo, você tem coisas sociais, vá para uma igreja. Seja discipulado. Seja discipulado, ande na luz e se permita ser cuidado por pessoas diferentes do seu contexto, que isso é muito importante. Sim, muito. É muito louco perceber isso, porque, por exemplo, quando eu comecei a entrar na igreja, né, tipo, de verdade, ser aliançado com o Senhor, eu percebi que o diferente também tinha voz na minha vida, né? Tipo, a pessoa que tem diferente contexto, diferentes causas, diferentes dores, eles têm voz na minha vida tão quanto quem se parece comigo, né? E a igreja, ela traz muito essa segurança, né? Onde a relação, ela é heteroafetiva, né? Então, sim. O Espírito Santo de Deus nos une. Então, mesmo que somos diferentes, nós podemos ser cuidados por pessoas diferentes, né? E acho que isso é muito bom para esse processo também, né? Tipo, ouvir alguém que pensa diferente e você submeter aquilo. Ser confrontado por alguém que passou por um contexto diferente, você submeter aquilo. Sim. É exatamente isso, né? A pluralidade que a gente preza muito, inclusive, na nossa igreja local. A gente sempre fala sobre a mesa plural, e a gente olha para Jesus e vê que ele juntava os diferentes na mesa dele. Então, é submeter a Jesus, né? Ao evangelho, não tem como. Eu lembro que nesse meio tempo, no ano da última eleição presidencial, eu ainda tinha algumas questões dentro do meu coração. E eu lembro que foi um momento muito decisivo para mim. E Jesus mandou eu esquecer, tipo, botar todas essas coisas na gaveta. Sim. Tipo, eu ainda estudava e eu ainda estava buscando conhecimento, mas Deus mandou eu colocar as coisas que estavam no meu coração numa gaveta. E eu fiquei, eu acho que uns 2 anos, assim, me entregando em amor à igreja, sabe? Tipo, não, eu vou me submeter à igreja, eu vou amar a igreja. E eu comecei a gerar um amor pelas pessoas muito grande, uma compaixão que não existia antes em mim. E foi o próprio Deus que fez isso em mim, porque eu não gosto muito do toque, né? Eu sou, tipo assim, eu sou na minha, gosto de ficar lendo sozinha no meu espaço. E
até que nesse tempo eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o pastoreio de Jesus. E isso foi muito importante. E eu lembro que no final desses 2 anos, eu acho que eu comecei a ter o aval de Deus para voltar a me engajar em causas sociais, tipo de estudos e até me manifestar publicamente, né, e tudo mais. Então foi muito importante que eu deixasse as coisas de lado e me aprofundasse na vida da igreja, não pensasse que eu resolveria essas coisas, que eu teria a solução para essas coisas, e aprendesse o caminho da servidão ali com Jesus, né? Amém. É muito forte, a igreja é muito poderosa, a vida da igreja tem um poder absurdo. E entrando assim, né, eu sei que a gente é muito novo, a gente tem muito ainda que aprender, né, tipo, a gente ainda tá numa, como você falou, a jornada de conhecimento é um caminho muito árduo, né, e a gente ainda tá no início. Mas eu queria muito que a gente conversasse assim de forma muito leve também e muito prática, né? Sobre a política, né? E de primeira eu queria te perguntar, assim, o que é política, né? Como a gente pode definir política e aplicar, assim, no nosso contexto? Sim. Muitos dos nossos termos políticos, eles são emprestados do grego, né? Então, política vem de polis, e polis era o centro da cidade ali da Grécia Antiga, era onde tinham as instituições políticas e também era onde os cidadãos viviam a vida comum, sabe? Eles passavam. Então, política, ela pode ser entendida tanto quanto uma política institucionalizada, né? Que tem as figuras, os símbolos marcantes. Hoje em dia, com a democracia moderna, né? A gente vê, tipo, os prédios, o Congresso, todas as instituições e os cargos, enfim, essa política institucionalizada, quanto a vida comum, o cotidiano. A gente tem muito medo quando a gente fala política e a gente sempre pensa que política está somente pautada na questão institucional. Mas todos nós fazemos política. Então, muito bom. Todos nós, se você é cristão ou não, você faz política. Você não precisa ser um político, né? Você não precisa assumir um cargo político para que você faça política. A política, ela tá no nosso dia a dia. Política é saber conviver com o diferente. Caraca. É a decisão, né? Então, quando a gente pensa na origem da democracia, né? Quando a gente pensa na polis, na política, ela, na Grécia Antiga, a gente vê que as decisões eram tomadas pelo povo. Então, todos eles se engajavam nas decisões da cidade. Não existia... claro que eram excludentes, quando a gente está falando da democracia original. Ela era... só homens podiam participar, maiores de 18 anos, escravos, mulheres, jovens não podiam fazer parte disso. Eram homens com bens, eram homens, né, da elite. Então, ela era bem excludente. Mas era assim, todos eles tinham uma voz, todos eles engajavam nas questões da cidade, porque eram questões que influenciavam a vida de todo mundo, né? Então, quando a gente tem medo da política hoje, a gente perde o benefício de engajar naquilo que pode se tornar um bem para nós, e a gente tenta nos enganar, né, de que a gente é apolítico, a gente está negando essa realidade, mas não existe isso. Todos nós fazemos política até quando a gente decide uma agenda na nossa, sabe, nosso cronograma do ano. Então, tudo isso faz parte. Muito bom. Muito, muito bom. E isso é muito louco pensar, né? Porque todo mundo sempre trata a política de maneira pejorativa, né? Sim. Tipo assim, cara, a politicagem é sempre pejorativo, né? A política. E aí acaba que dentro do nosso contexto a gente rejeita isso ou abraça de uma maneira totalmente depravada, né? Mas beleza, eu queria, entendendo isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura institucionalizada de política, né? Você falou sobre a política fazer parte do nosso cotidiano, né? Das decisões da cidade, o comportamento. Então todo mundo é um político, nós somos seres políticos, né? Tipo, existe essa movimentação, mas voltando aqui apontando para essa institucionalização, assim, como no contexto de hoje, se você quiser falar também numa construção tipo histórica, assim. Sim, meu Deus. É que a política, ela é antiga, né? Ela é bem antiga.
e são anos e anos de construção e mudança, mas vamos dizer que antes de haver a monarquia ou o absolutismo, existiam vários senhores. Sim. E eles brigavam entre si. Sabe, eles disputavam o poder entre si, até que, enfim, eles falaram, não, vamos centralizar o poder. E aí veio o monarca, o absolutismo, ali no século XVI, por aí. E depois disso, no século XVII, XVIII, já foram no século XVIII, final do século XVIII, para o início do século XIX, já teve ali a Revolução Francesa, que foi a burguesia contra os desejos da elite, e eles queriam tirar esse privilégio que era restrito à aristocracia. Eles queriam ter mais voz, eles queriam participar melhor, porque eles pagavam imposto, né, para a aristocracia e para a igreja. E teve ali a Revolução Francesa, que ela é muito conhecida, e inclusive foi dali que a gente tira os termos da política da direita e esquerda, né? Isso é muito importante, é um marco muito para a história da política. E como é que isso... Aproveita aí, como é que surgiu esses... No final ali do século XVIII, início do século XIX, no meio da Revolução Francesa, eles estavam questionando, né, o que a gente faz com um monarca. A gente abole a monarquia? Que outra opção a gente tem? Como que a gente instaura outra forma de governo? E estava nessa discussão. Até que tinha o rei e tinham dois grupos. Os girondinos, que eles representavam a classe mais conservadora, ali estava a elite, a aristocracia, aqueles que eram leais à coroa. E os jacobinos. E os jacobinos. Lembrei! Muito bom. E os jacobinos. E os jacobinos eram aqueles que representavam, tinham um anseio mais revolucionário. Eles queriam mudar a configuração política do momento. E aí os jacobinos, eles sentavam à esquerda do rei e os girondinos à direita do rei. Então aí ficou o conservadorismo representa a direita, ou a direita o conservadorismo, sim, e o progressismo, o pensamento mais revolucionário, à esquerda. Né? Aquele que quer mudar a ordem das coisas. Então a gente usa até hoje esses termos que eles definem os espectros políticos, né? Hoje a gente vê além, a gente tem a extrema-esquerda, a esquerda, o centro-esquerda, o centro-direita, direita, extrema-direita. Então, dentro disso aqui existem várias outras configurações de tipos de governo e ideologias, bem amplo, assim. Bizarro. Mas é isso, na Revolução Francesa eles estavam se questionando o que eles fariam. Eles foram influenciados pelo pensamento iluminista, né? Então o iluminismo pensava muito na igualdade, na razão, e eles começaram a levantar pautas, né? A gente não tem voz, a gente precisa engajar e tudo mais. Vindo para o Brasil, a gente tinha, lá em 1500, a gente começou, né, com a colonização do Brasil, e a instauração da República no Brasil, ela se deu no século XIX, em 1889. Caraca. Foi a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. E aí a gente começou, né, com a República Federativa, e aí a gente começou a ter os presidentes, mas a história da política brasileira, ela é muito recente. Tipo, a gente está falando de 1800. Verdade. Sabe, são 200 anos atrás, é muito pouca coisa. E nesse meio tempo de construir a República Brasileira, a gente pensa, né, nos períodos de ditadura que a gente teve. A gente pensa na ditadura varguista, e aí a gente pensa, né, no Estado Novo, a gente pensa na ditadura civil-militar, e aí todos os processos democráticos que foram sendo construídos para, de fato, estabelecer uma ordem governamental no Brasil, eles foram quebrados a todos os momentos, né? A gente teve algumas mudanças na Constituição e ela, né, foi sofrendo até que, em 1988, a gente teve a nossa Constituição, que foi pós-redemocratização, né, que foi pós a finalização do período ditatorial. A gente teve a Constituição.
E aí, explicando melhor, porque eu acho que é muitas coisas, né? Nossa, mas tá muito fácil de entender. Tá fácil? Tá, que muito bom. Muito bom. Explicando um pouco como que funciona a nossa política hoje, resumidamente, né? A gente tem o Estado, e o Estado, ele envolve um território, um povo e a soberania. O Estado é o que a gente entende como Estado-nação, o país, né? Então, ele precisa de um povo, um território e a soberania. O território fala justamente do terreno e da abrangência que ele vai ter de cobertura, né? Até onde ele vai cobrir, até onde ele vai ordenar, administrar e proteger. O povo fala justamente sobre aqueles que se unem dentro desse território. E a soberania, ela fala tanto internamente para o Estado se proteger contra, de repente, uma insurgência, uma revolução ou algo do tipo, quanto para externamente, né? O Estado tem uma soberania de que nenhum outro pode dominá-lo. Ele tem que tomar as suas próprias decisões. E aí a gente vê que um bom governante, ele precisa saber respeitar a autonomia e soberania dos outros estados, dos outros países, mas ele precisa governar junto. Caraca. Então, por isso que, né, a gente tem as parcerias e tudo mais. Voltando para o Estado. Então, o Estado precisa de um povo, de um território e da soberania. E aí, falando sobre a forma de governar, a gente tem uma democracia e ela é federativa. Sim. O que significa isso? É um tipo de democracia que, diferente de outros países, a gente tem diversos estados dentro do nosso país, né? Diversas federações. E cada um desses estados e federações tem uma autonomia. E essa autonomia, ela não é dada pelo Estado. Ela é dada pela Constituição. Então, Constituição, ela é aquilo que protege as coisas no seu devido lugar. Ela é o pilar que segura todas as coisas. Então, para que não haja uma disputa de poder, uma centralização do poder, a Constituição estabelece o padrão de como as coisas devem acontecer. Então, é por isso que a gente preza pelo cumprimento da Constituição. Atos inconstitucionais são crimes. Caraca. Okay? Porque a Constituição é como o molde, sabe? Se ferir a Constituição, fere toda a democracia. Então, a gente tem o Estado, que tem as federações, e aí, a gente falando do Estado, a gente tem o presidente, que representa o executivo, né? O presidente, ele ocupa um cargo de chefe de governo e chefe de Estado. Normalmente, a gente confunde. Como é que diferencia essas duas coisas? O chefe de governo, por quê? Vamos lá. Gente, é muita coisa? Não. Pode ir, tá muito bom. Eu, pelo menos, tô pirando. Você tá pirando também? Eu tô pirando. Dúvidas, comentários. Comenta aí nos o Estado, ele é permanente. O governo é como você administra o Estado. Caraca, sabe? Sim. O Estado é uma instituição que não é variável, ela é permanente. O Estado existe e ele não tem variação. Assim, o Estado fica lá. Sim. Porque ele é o povo, o território e a soberania. Entendi. O governo, a gente está falando sobre quem assumiu esse lugar de administrar as demandas do Estado. Então, o presidente, ele assume essa responsabilidade de chefe de Estado, porque ele precisa administrar as coisas do Estado, e a questão do chefe de Estado, ele fala mais sobre algumas questões externas, sabe? Participação em conselhos internacionais e fazer alianças econômicas, políticas, proteger o Estado, a reputação do Estado, a soberania, a autonomia do Estado. E ele também faz esse papel de chefe do governo, que é um pouco mais interno. Entendi. É sobre você pensar em toda a administração, serviços públicos e, né, todas essas questões burocráticas internas. Temos o Estado, e aí... Tem então, um quadro, assim, pra fazer um esquema. Então, assim, o presidente, ele precisa ser visivelmente, né? Alguém que se compromete em preservar o Estado e o governo. Então, a gente não deve olhar para o presidente apenas, o executivo, né? Vamos olhar o executivo apenas no sentido de chefe de governo. Mas a gente precisa alguém que saiba zelar pelo território, pelo povo, pela soberania. Sim.
Muito bom, entendi. Sim. Diante de todo o contexto internacional e também Sim. nacional, né? A gente, sei lá, se a gente vê uma... Perdão. Se a gente... se a Batendo gente tudo. vê algum golpe, alguma coisa assim, né? Ele precisa usar dos seus meios para que o Estado seja firme, né? O Hobbes fala sobre isso em Leviatã, né? Sobre que o Estado é aquele que detém o uso da legítima força. Então... perdão. Então, por exemplo, se houver alguma ameaça, as Forças Armadas, por exemplo, constitucionalmente podem interferir para proteger o Estado. Mas isso passa por todo o Congresso, não é uma decisão só do Executivo. Porque aí a gente... vou falar um pouco sobre como funciona toda essa questão, né? Porque a gente tem senador, deputado e tal. Tipo assim, a gente tem os poderes, né? E como se dá cada coisa, assim? Queria que você pincelasse. Sim, a gente tem esses 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Lá na época da República, a gente tinha também o poder moderador. Só que esse poder moderador, na verdade, ele era um 4º poder que favorecia somente o presidente. Dava ele o direito de vetar voto, de fechar congresso, sabe? Dava autonomia. Autonomia. Quando ele quisesse, ele tinha um poder moderador que era absoluto. Ninguém poderia contestar. E aí, na Constituição, ele foi retirado, porque ele era, na verdade, uma ameaça, né? E aí, a gente só fica com esses 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo e executivo, eles estão presentes no Estado, que é a União, a gente chama de União. Estão presentes na União, é porque a gente estava falando de Estado como coisa, mas agora eu quero falar de estados... Território. Dos estados Rio de Janeiro e São Paulo. Geográfico. Então, a gente tem essas 3 esferas diferentes. A União, que a gente está falando sobre todo o país. A gente tem o Estado e a gente tem o município. Então, o poder executivo e o legislativo estão presentes nessas 3 esferas. O judiciário, ele está presente na União e no Estado. O município não tem. Então, na União, a gente tem como representante do executivo o presidente, e representante do legislativo, a gente tem os senadores, que eles representam os estados do Brasil. Cada estado elege um senador. Cada estado elege 3 senadores. 3. E a gente, além dos estados, a gente conta também com o Distrito Federal. Entendi. Então, o Distrito Federal, ele conta como um estado também. Tem os senadores, e a gente também tem os deputados estaduais. Os deputados estaduais, eles representam o povo daquele estado. Sim. E aí, a votação para o deputado estadual, ele é de coeficiente. Então, você tem um mínimo de, acho que são 8 deputados para eleger, por exemplo, acho que o Acre, ele tem 8 deputados federais. 8 deputados federais e senadores 3, porque 3 para cada federação. Você fala, então é o deputado estadual. Federal que representa o... Isso. Na União, a gente tem como executivo o presidente. Sim. E no legislativo, a gente tem o senador e o deputado federal. Entendi. Aí o senador representa o Estado e o deputado federal representa o povo. Muito bom. E isso compõe a Câmara Nacional, né? O Congresso Nacional. Esse é o Congresso Nacional. Então, o presidente, ele pensa em todas as administrações, burocracias, serviço público, todas as parcerias e alianças que ele tem que fazer internacionalmente e tal. E ele precisa passar algumas coisas para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, como o legislativo, eles precisam fiscalizar a ação do presidente. Entendi. E eles também pensam em políticas, leis. Eles são responsáveis pela CPI, que investiga, né? Tão famosa CPI. É tão famosa, é tão problematizada a CPI. Exatamente. E eles são responsáveis por cobrar o presidente dessas ações, né? Entendi. E aí, por exemplo, tem uma lei que foi, precisava de voto absoluto, da maioria dos votos lá, para ser aprovada. Foi aprovada no Congresso Nacional, passa para o presidente. O presidente pode ou não aderir a essa lei.
Se ele falar não, volta para o Congresso. E o Congresso pode ou não aderir ao não do presidente, mas isso tem toda uma burocracia. Sim. E a burocracia do Estado, ela é necessária, e o Weber vai falar muito sobre isso, a burocracia ela é necessária porque ela protege o governo, sabe? Ela protege para que não haja um patrimonialismo, para que não haja um despotismo, para que não haja o uso indevido dos meios do Estado mesmo, sabe? Da posição de governo, do poder, de todo o acesso que você tem ali quando você está no sistema. Isso te impede de usar, deveria impedir, no caso, né? Isso é a questão, o grande problema da crise da representatividade que a gente enfrenta. E aí a burocracia é muito importante. Então, todas essas coisas impedem de que haja uma subjugação de um poder sobre o outro. Então, os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, precisam ser harmônicos. Sabe? Um controla o outro e um se submete ao outro. Entendi. É assim que eles funcionam. Entendi. Isso. Judiciário. O judiciário, ele tem o Supremo Tribunal Federal, tem o STJ, todas essas coisas estão no judiciário. O judiciário, ele tem um privilégio de cargos que não podem... Porque, assim, quando a gente está falando sobre o judiciário, a gente está falando sobre o julgamento das coisas, né? O julgamento de crimes, de denúncias e casos que vão ser julgados a respeito de toda a União, a respeito, né? A gente está falando de casos grandes, por exemplo, tratamento de crime de responsabilidade, de impeachment, de casos de corrupção dentro do governo e tudo mais. O judiciário que... Na verdade, o impeachment e o... O que eu falei? Crime de responsabilidade começa no Congresso Nacional. Eles vão vendo. Mas todas essas coisas, é que me faltou a palavra. Investigações, sabe? A averiguação e tal é acompanhada por todo o sistema judiciário, porque ele não pode ser influenciado, não pode haver comprometimento naqueles eleitos para o judiciário. Então, eles não podem estar suscetíveis a, por exemplo... Propina. Tipo... Podem aceitar para o bolso, mas eles não vão ganhar salário maior, eles não vão ganhar um outro cargo, porque aquilo ali é deles e vai ficar permanentemente deles. Entendi. Sabe? Eles não podem sofrer ameaças de perder o cargo ou, tipo, promessas de, vou aumentar o seu salário se você fizer um favor para mim. Eles são independentes nesse sentido, o que já não acontece no Congresso Nacional. Por isso que a gente vê hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre o presidencialismo de coalizão, né? Mas tá muito sobre isso também. Sim. Qual favor que você pode me oferecer se eu te der esse cargo? Porque quanto mais cadeira na Câmara, quanto mais cadeira no Congresso, mais voz e poder político você tem. Então isso é interessante para todos que estão no governo, entende? Esse é o jogo político que é tão controverso hoje. Beba água. Meu Deus. Cara, muito, muito, muito bom. Muito prático, né? Muito esclarecedor também. E eu achei bastante acessível, né? Tipo, para que a gente possa compreender, né? Tudo que está envolvido na estrutura e na dinâmica do que é tão falado, né? E eu acho que é uma das coisas muito importantes que acho que a gente pode começar a entrar agora... que você citou sobre o presidencialismo de coalizão, é porque a gente... Vamos fingir que estamos em um cenário político ideal. Vamos esquecer todas as tensões e toda a polarização que está contida nesse cenário de eleição e também toda a questão da falta de representatividade que você pontuou também. Eu acredito que tem muito a ver com o contexto político atual. Sim. Mas tirando todo esse contexto, né, da nossa realidade política, qual deve ser os critérios, né? E qual deve ser a nossa dinâmica e a nossa participação para eleger pessoas para fazer parte desses cargos públicos. Levando em consideração o presidencialismo de coalizão, levando em consideração toda a relação partidária, né? Tipo assim, e como nós, como cidadãos, precisamos
eleger pessoas? Quais devem ser os nossos critérios? Primeiro vamos falar como cidadão e depois a gente apresenta a nossa cosmovisão bíblica, né? Sim. Fala como cristão. Tá. Não que isso não vai se separar, gente, pelo amor de Deus, não acreditamos em dualidade nessa relação, mas falando somente como um cidadão, assim. Como um cidadão comum, ele deve eleger o seu candidato. Sim. No cenário ideal. Eu acho que, antes de tudo, presidencialismo de coalizão, né? O que é isso? O Brasil tem um cenário político muito singular, não é comum. Ele tem diversos partidos políticos. Sim. Eu acho que a gente tem 33 partidos políticos. Caraca. Eu não sei se essa conta é atualizada, mas é por aí. 33 partidos políticos. E se a gente vai olhar, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem o republicano e democrata. Então, é uma situação assim, existem os partidos nanicos, né, que são os pequenos partidos ali, e existem os grandes partidos. E cada vez mais a gente vai vendo esse crescimento, e isso enfraquece um pouco o poder, porque a gente está falando sobre um número certo de pessoas que têm que assumir um lugar de governo, né? Um número certo de senadores, um número certo de deputados federais, e falando também, né, sobre o estado e os municípios, também existe essa quantidade certa. Então, o presidencialismo de coalizão, o que acontece? Os partidos, eles se aliançam uns aos outros, né? Conforme um alinhamento político, ideológico, a gente vê a proposta governamental de cada um, e eles se alianciam para que tenham mais poder político. Para que eles, por exemplo, nas campanhas, esse presidencialismo de coalizão, essas alianças dos partidos políticos favorecem em tempo na TV, no período eleitoral. Então, todas essas coisas ajudam a ter mais visibilidade, mais força para aquele candidato, aquela proposta de governo e etc. Então, como o Brasil ele tem, é muito fracionado, né, esse poder político, eles funcionam com essas ligações. Até porque, para você tomar uma decisão no Congresso, por exemplo, nos deputados federais, né, que podem haver... Os deputados federais, eles dependem de quantidade de pessoas no seu estado. Então, quanto maior o estado, maior o número de deputados federais dentro do Congresso. Então, a gente precisa, né, pensando politicamente, se você tem um partido, você precisa juntar o máximo de pessoas, você precisa pensar estrategicamente quais são os partidos, né, ou as pessoas que assumem aqueles cargos que vão favorecer o seu governo. Então, quem se parece com você ideologicamente, politicamente, e quem vai ajudar com que a sua proposta de governo, ou os seus ideais sejam executados. Frente, né? Exato. Então, é por isso que existe o presidencialismo de coalizão. Como que a gente deve escolher o nosso candidato? Todas essas coisas devem ser consideradas, né? Existem alguns motivos alguns motivos diferentes de voto, sabe? Algumas pessoas pensam mais na economia. Então, se a economia está mal, eu quero um presidente ou... né, quem for que vá me propor um ajuste na economia, sabe? Que vá reduzir a inflação e etc. E se eu tenho um viés mais à esquerda, não sei, o que vai ser prioridade para mim vai ser o combate à desigualdade social, vai ser a redução de impostos, política pública, assim, é uma questão mais humanitária, mais social, enquanto pessoas mais à direita, liberais, elas vão pensar no livre mercado, vão pensar nos benefícios do empreendedorismo e daquilo que pode gerar melhor qualidade nesse sentido financeiro, né? E você precisa saber, né, qual é a prioridade que existe em você. Assim, e aí, dentro desse quadro que você cria para você de prioridades, você precisa escolher aquele partido ou aquele candidato que vá representar as suas ideias. Muito bom. Né? Quando a gente está falando sobre democracia, na Grécia Antiga, a gente falava, né, eles tinham anualmente um sorteio para alguém ser responsável por algumas demandas. Mas, na verdade, todos dali estavam engajados, todos os que podiam estavam engajados nas decisões políticas. Na democracia moderna, ela é representativa.
entendeu? Então a gente elege representantes que possam assumir esse lugar de tomada de decisão por mim. Então, quando a gente fala do Brasil, que tem uma extensão territorial enorme, a gente precisa eleger representantes e aí a gente precisa confiar que esses representantes, de fato, representem o povo. Né? Sim. Porque isso é a democracia. E é isso que a gente deve prezar como cidadão. Alguém que vai representar a vontade do povo, né? Se eu vou escolher um deputado federal, eu preciso olhar, cara, esse deputado federal que vai assumir um papel de governo que representa o povo, representa o que eu penso que deve ser certo para o povo? O senador também, tipo, ele vai representar o Estado. O que ele pensa do Estado é aquilo que eu penso? Eu concordo com isso? Então, assim, você vai escolhendo. Mas ele é de um partido X, só que está aliançado a um partido Y. Esse partido Y eu não gosto, então já é algo a reconsiderar. Porque eles estão juntos, fazendo projetos juntos, sabe? Então, onde um vai, o outro vai. Sim, e acho que é bom também, né? Acho que tem muito a ver com o que você está falando, é o entendimento de uma escolha harmônica, né? Sim. Tipo assim, todos os cargos que a gente está elegendo representantes. Então, não faz sentido a gente olhar para um presidente e não olhar para um deputado federal. Sim, não tem como. Ele pode não conseguir fazer nada por causa do Congresso, né? Sim, exatamente. Então, existe sempre uma disputa. E, de fato, esse lugar de disputa é a democracia. Sim. Sabe? Porque é esse lugar de construção de decisão. Sim. Então, precisa haver isso. E aí precisa ser justamente o que mais se parece com aquilo que você pensa. E, enfim, é muito polarizada a política no Brasil hoje, né? Então, é bem difícil. É um lugar difícil você escolher o candidato que você quer. Mas você precisa sempre ter esse olhar macro. Eu preciso olhar para o presidente, mas também para o senador, deputado federal, prefeito, governador, deputado estadual, tudo. Todas as esferas importam, todas as instâncias importam. E como um cristão, muito bom. Eu acho que existe um estudo que diz que quando a economia de um país está boa, o cristão preza para as políticas sociais. Mas quando a economia está mal, o cristão preza para propostas econômicas. Então, existe um padrão no voto do cristão, né, no voto evangélico, que é esse. Esse é o padrão do eleitor médio, né, do eleitor evangélico médio. Então, não sei, mas eu continuo pensando que você precisa decidir conforme aquilo que você pensa que é prioridade para você. E, claro, o princípio, os valores cristãos, eles estão inerentes a quem você é, né? Não tem como você anular. Eu sou cidadão aqui, então eu vou votar ideologicamente como somente um cidadão brasileiro. Mas não, eu sou um cidadão que é cristão, mas eu me engajo politicamente porque eu também, né, faço parte disso. Eu faço parte dessa democracia, faço parte desse Estado. Eu sou integrada nesse lugar. Então, existem essas considerações que a gente precisa fazer. Acho que é o momento da gente começar a entrar agora numa realidade mais específica, né? Porque é muito bom, né? Porque a gente está falando aqui sobre política, sobre contexto de ideologia, de democracia, e tudo muito de uma forma muito como cidadão, um olhar ideológico, vamos dizer assim, né? Porém, a nossa o levantar das nossas mãos, né? A nossa rendição, ela é integral. Então, nós não estamos mais, né, com a perspectiva apenas com a política grega. Né? Nós não estamos mais suscetíveis à política que o mundo institucionalizada, né, que o mundo funciona. Sim. Então, nós como cristãos precisamos entender, né, que existe uma integralidade no nosso evangelicalismo. E essa integralidade, tanto na a nossa espiritualidade, né, toca em tudo. Tá. Então, as minhas... Por exemplo, a gente já falou sobre espectro.
espectro político... Cara, quase não foi, né? Travou. A gente falou sobre o espectro político. Sim. E, por exemplo, existe uma agenda da esquerda e existe uma agenda da direita. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. É muito perceptível que uma agenda da esquerda, um exemplo de agenda, é a legalização do aborto. Essa é uma agenda perceptível da esquerda. Porém, existe também uma outra agenda da direita, que também é perceptível, que é a legalização da pena de morte. Isso faz parte dos dois lados, assim, né? Que tem esse discurso, né? Tipo, o bandido tem que morrer, e outro tem um discurso, a mulher é livre, ela pode tem que ter o direito de abortar. Né? Então são dois espectros políticos que não representam a nossa cosmovisão. Sim. Porque a gente tem uma cosmovisão bíblica, né? Tipo, que quando você entende o evangelho, você vê que existe um peso de mensagem que vai lá dentro do meu mais profundo do meu ser. Sim. Então, a partir disso, como que a gente, como cristão, lida com todo esse cenário, assim, de maneira muito leve também, né? Tipo, como cristão ele lida com essa política para você, tipo, como cristão ele deve lidar com a sua cosmovisão, como o cristão deve lidar com a escolha dos seus representantes, porque ele ainda faz parte da democracia, né? Ele precisa exercer seu direito, né? Seu direito de cidadão. E eu queria te ouvir sobre isso. Sim, eu acho que quando a gente fala sobre agendas da esquerda e agendas da direita, a gente precisa também levar em consideração as diferentes direitas e diferentes esquerdas, né? Porque hoje isso se destrincha muito. Mas a gente precisa entender que a gente, enquanto cristão, né, a gente não vai achar Cristo nas ideologias políticas. Tipo, eu não posso olhar para a esquerda e querer achar Jesus, e olhar para a direita e querer achar Jesus, porque Jesus é muito superior a essa coisa. Ele está transcendente a essa divisão ideológica. Sim. Então, enquanto cristão, eu sei que eu aguardo um reino vindouro, que esse sim vai me representar, sabe? Esse sim vai estar debaixo do senhorio que eu acredito ser, de fato, de justiça. Então, eu não posso... Se eu fizer isso, eu vou viver em frustração e vou viver hipocritamente, porque eu vou estar idolatrando ou colocando alguém no lugar do Messias. E eu não posso fazer isso como cristão. Do Cristo. Eu falei que eu ia falar. Eu vou estar colocando alguém no lugar do Cristo. E eu não posso fazer isso. Mas o que acontece? O Stott, ele vai falar que você, como cristão, você tem duas opções. Ou você foge das questões sociais e políticas, ou você se envolve com elas. Caraca. E aí algumas pessoas podem até falar que a acomodação seria a terceira via, mas ele fala que a acomodação é uma fuga. Caraca. Então, você não se envolver, você vai estar fugindo de um lugar que é seu. Quando a gente está falando sobre igreja, o fundamento da igreja, né, quando Jesus fala ali, instaurando a igreja, e usa a palavra eclesia. Sim. Eclesia é uma palavra grega e está ligada a polis, que é a política. Uau. E é uma assembleia política. Então, quando Jesus usa esse termo, ele está falando sobre a sua própria assembleia política. Uau. Então, a igreja, por si só, na sua essência, ela é política. Sim. Mas a gente precisa entender qual é a nossa posição diante do Estado. O Jonathan Leeman, ele vai além, né? Ele vai falar que um cristão, ele, por sua ganância e por sua... porque nós não somos santos, nós não tivemos nossos corpos glorificados, as nossas afeições ainda não são completamente santas. Sim. E a gente... né, precisa ser regenerado em todas as nossas instâncias de sentimentos, pensamentos, comportamentos, etc. E aí o Jonathan Leeman, ele vai falar que o cristão, ele pode ou se abster totalmente das decisões políticas e sociológicas, ou achar que a política é o lugar dele e ele faz da política o maior projeto de vida. E isso a gente vê acontecendo nos dias atuais. Sim. Sabe? E a gente pensa muito sobre a questão...
aonde eu devo me posicionar, então? Se eu não posso fugir, porque a igreja em si só é política, e eu entendo que eu não posso ser um ser apolítico, que é impossível, Sim. e eu também não quero dominar as esferas da sociedade, eu não quero dominar a política, porque esse não é o meu lugar quanto cristão. Sim. Amém. Que acontece, né? Porque quando a gente está falando sobre cristão e o governo de Jesus, o senhorio de Jesus, a gente está falando sobre Jesus ser reconhecido como Senhor da sua vida. Então, é toda uma vida interna e externa que aponta, né, para Jesus como seu Senhor. Sim. Mas se a gente eleger, por exemplo, se nós tivermos um Estado evangélico, um Estado laico, mas com todos os governantes evangélicos, que acaba cristianizando o Estado, a gente vai ter um reino estabelecido? Não. Então, isso é que a gente precisa entender, sabe? Acho que essa é a questão. O Jonathan Leeman, ele fala que ao Estado, Deus deu a espada, e à igreja, Deus deu a chave do reino. Forte. Então, o Estado, em Romanos 13 fala isso, quando está falando sobre respeitar as autoridades. O Estado tem o dever de estabelecer a justiça mínima, que é punir os criminosos, os transgressores, dar dignidade às pessoas, a comida, a moradia e tudo que a gente vê constitucionalmente proposto. O Estado tem esse dever, mas a igreja tem o dever de anunciar o evangelho. Uau. Mas o que muitos cristãos que de repente, não sei, não reconheceram o senhorio de Jesus, Sim. eles querem tomar esse lugar de poder e governo que não é proposto a nós ainda, sabe? A gente não... O governo de Jesus, ele vai estabelecer, não somos nós que vamos estabelecer. E cristianizar um Estado não é tornar Jesus o Senhor desse Estado, que é o quê? O povo, o território, isso, sabe? A soberania. Então... medidas morais evangélicas não tornam o Estado crente. Na verdade, existe um estudo de que quanto mais a igreja se aproxima do Estado, menos a igreja atinge a vida individual do cristão. Caraca. Então, a gente está falando sobre um cristianismo nominal. Sim. Entende? Então, eu me preocupo com isso. Da gente se engajar tanto na política e fazer, como o Leeman fala, né? A política é o meu maior projeto de vida e deixar que o evangelho... pare de impactar, perca o poder na minha vida singular. Então, eu vivo pela moral evangélica, mas minha vida privada, eu sou corrupta. Caraca. Sabe? Eu tenho benefícios próprios. Eu jogo o jogo da malandragem do brasileiro, entende? É só um moralismo, né? Só um moralismo. Então, o cristão precisa, sim, estar envolvido nas causas políticas e tudo mais. Só que, assim, entendendo o nosso lugar de proclamação do evangelho. Né? Eu acho que a gente tenta se apegar às instâncias de poder porque falta vida de pregação do evangelho. É verdade. Então, se a igreja e os cristãos fossem de fato impactados pela mensagem do evangelho e proclamassem o evangelho nas ruas, seria menos necessário utilizar dos poderes institucionais. Cara, é muito, 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 muito isso. Porque, como você falou, né, da eclesia e da política da igreja, né? Porque se a igreja se posiciona como uma assembleia política e tem comportamentos políticos pautados no reino de Deus e no caráter de Deus, nós cuidamos da cidade, desafiamos as cidades, desafiamos os reinos da cidade através de através de um princípio das escrituras, de uma verdade do reino de Deus e que confronta a forma da política institucionalizada, né, como a gente estava conversando. Então, é muito isso, porque a falta de autoridade da igreja faz a igreja, os cristãos, entrarem nesse moralismo cristão de dominar as esferas políticas, né, de cristianizar a coisa, porque a igreja perdeu a sua autoridade, né? Sim. Tipo, a igreja não está bem posicionada como a igreja de Mateus 16, que Jesus fala para Pedro, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí a gente percebe que o quão importante é uma igreja bem posicionada, né, no evangelho, no poder de Deus, na pregação, tipo, engajada até mesmo na cidade, né? Tipo, porque eu lembro de uma história, eu não vou conseguir dar detalhes, mas eu vou parafrasear ela e eu quero pedir para vocês acreditarem em mim.
Eu lembro de uma igreja, de uma história de uma igreja, talvez não seja verdade, eu ouvi de algum pregador, enfim, mas eu gostei muito dessa história. Né? Eu acredito em você, pai. Uma história que uma igreja, ela emprestou dinheiro pro Estado, sabe? Pagou os policiais que estavam com salário atrasado. Isso é muito forte, porque a gente fala sobre uma igreja que se envolve com as questões da cidade, mas não necessariamente domina as esferas de poder da cidade, né? Como você falou, né? Das representações que existem dentro de um estado, que falam por mim, decidem por mim. Não necessariamente eu preciso dominar essas representações para eu exercer uma política. Sim, exato. Isso é muito, muito louco, né? E eu queria muito que você falasse até um pouco sobre isso. Como assim, como uma grande comissão, a pregação do evangelho, pode refletir, assim, em questões políticas e confrontar. Sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, muito bom, muito bom, porque eu li um livro, eu acho que o livro tem a mensagem da minha vida, que é A Fúria das Nações, do David Schleicher. Sim. Esse livro, pra mim, se eu pudesse escrever um livro, seria esse. Assim, já tá escrito, então... E ele fala muito sobre a liderança de Jesus, o fim dos tempos e... Salmos 2, né, pautado ali, né, porque se enfurecem as nações. E aí ele fala muito sobre como o último grande avivamento vai impactar todas as áreas da sociedade. Por que os reis, os governantes se enfurecem com Jesus? Porque quando... E, Carlão, a gente vê diversos testemunhos na história da igreja, na história dos avivamentos, de avivamentos que impactaram a sociedade. Então a gente vê, por exemplo, na Azusa, com o Seymour pregando contra a escravidão, contra o racismo, né? Sim. Então, tá tudo ligado. A pregação do evangelho, ela é política. Porque falar que o Senhor é rei, ou Yahvé é o Senhor, isso é uma declaração política. Porque quem te governa não é o presidente. Exato. Quem te governa é Jesus. Forte. Então, isso é... Por isso, né, que a gente vê em Atos e nos evangelhos, se você confessar que Jesus é o seu Senhor... Então, sabe? Porque você declarar que Jesus é seu Senhor é uma ameaça de vida. Porque você está falando que você não é governado por ninguém além disso. E a gente precisa, óbvio, entender, né? Não é... Eu não estou falando sobre uma anarquia, né? Institucional. Não respeito o Estado, nem nada. Até porque a gente continua aprendendo com os apóstolos, por exemplo, em Romanos 13, a submeter as autoridades que foram dadas por Deus para estabelecer essa justiça. Mas, acima de tudo, Jesus é o Senhor. Yahvé é o Senhor. Então, aí, o David Schleicher fala sobre o último grande avivamento e a pregação do evangelho em massa. Quando pregaram para mim, eu deixei de fazer coisas que antes satisfaziam a economia mundial. Eu comecei a não ser, por exemplo, não ser mais consumista e dar o meu dinheiro para o mercado financeiro. Eu comecei a não cortar caminhos e jogar a política da malandragem, né, o jeitinho brasileiro, nas minhas relações. Sim. Então, eu comecei a alinhar a minha vida no senhorio de Jesus. E aí a gente está falando sobre a grande comissão e um avivamento em escala global. Se isso impacta uma pessoa, imagina milhões de pessoas. Isso vai ter um grande impacto na economia mundial. Por exemplo, na indústria pornográfica. Nossa, isso que eu estava pensando agora. Porque, né, o cristão que se submete ao senhorio de Jesus não mais acessa a pornografia. Para de consumir. Então, quebra a indústria. Caraca. Né? Se você era corrupto, você para de ser corrupto. Você quebra a cadeia de corrupção que existe, se antes você estava inserida nela. Então, envolve muitas coisas. Envolve o controle econômico, envolve o engajamento na falha do sistema que existe. Então, por isso que os reis... eles se enfurecem, porque eles não têm o controle sobre as coisas. Eles não têm mais poder nas suas mãos. Caraca. Então, o último grande avivamento, a grande comissão, tem esse papel político, que é, de fato, de apontar para a santidade de Deus, apontar para o governante que vem, né, com justiça e tudo mais. Então, eu acho que esse é o nosso papel hoje no engajamento, né, como cristãos.
o perigo da gente achar que a gente vai estabelecer o reino de Deus criando políticas públicas evangelicais, leis evangelicais ou uma imagem evangelical forte no governo é de fato da gente instaurar uma tirania. Porque a gente preza a moral sem a vida, né? Tipo, se não tem mudança de vida, então não é perigoso demais. Né? Porque quando a gente fala de, sei lá, democracia, a gente também tem o autoritarismo, a gente tem o totalitarismo. E qual a diferença do autoritarismo para o totalitarismo? O totalitarismo, ele influencia absolutamente todas as esferas da vida do Estado, inclusive a sua esfera privada, a sua fé, seu modo de vida, seu relacionamento. O totalitarismo, ele tem domínio sobre todas as esferas de todos os cidadãos daquele Estado. Então, se a gente pensa numa política evangélica para um Brasil que é plural, a gente pensa numa tirania, você entende? Porque a gente vai querer impor algo que não é de dentro, não é uma transformação genuína, verdadeira. E a esse é o perigo. sociedade ainda está depravada. Exato. A gente precisa, tipo assim, investir na pregação do evangelho e nas políticas públicas. Nossa, isso é muito bom, porque isso reposiciona força. Porque quando a igreja entende isso, a gente para de gastar força com a política institucionalizada, né? E a gente começa a gastar força com a pregação do evangelho, com o anúncio do evangelho do reino, né? E quando você estava falando, e você citou William Seymour, né, que realmente foi um avivamento que gerou um impacto absurdo na história da igreja, né? E ele era filho de ex-escravos e ex-escravizados, né? Sim. E ele estava dentro de um contexto de muita injúria racial, e através do poder de Deus e da mensagem ele gerou ele quebrou uma tensão social e política. Sim. Isso me lembra muito também a epístola de Paulo a Filemão, quando ele fala para Filemão receber Onésimo como um irmão digníssimo, né? Irmão digno, igual, né? E ele fala para Filemão colocar todas as dívidas de Onésimo na conta dele. E isso apresenta muito, né? Tipo, o poder de Deus, o evangelho, quebrando as estruturas de desigualdade da sociedade, quebrando as estruturas de todas as tensões políticas, né? E a gente consegue, a partir desse entendimento de pregação do evangelho, realmente atingir como você falou, né? Tipo, um ponto que não é somente no externo, né? É aqui dentro, sabe? Sim. É aqui dentro. É uma pregação que não vai mudar apenas a aparência da pessoa. Mas a gente... Gente, se alguém recebe o evangelho, essa pessoa nunca vai pensar em abortar. Se alguém recebe o evangelho, essa pessoa não vai consumir, como você falou, a indústria pornográfica. Ou drogas, também é uma pauta política. Cara, obviamente, nós precisamos ir firme naquilo da nossa cosmovisão, mas a nossa força, tipo assim, entre aspas, né? O nosso coração, as nossas afeições, vamos dizer assim, elas precisam estar completamente na grande comissão, né? Tipo, depositar a pregação do evangelho, o anúncio do reino de Deus, do senhorio, de Jesus, do Cristo, que é um líder político que foi realmente escolhido por Deus para governar as nações. Então, essa preparação para receber Jesus, né, para instaurar o reino, fala muito sobre a igreja gastar realmente o seu esforço e a sua força nisso, né? Vamos dizer, entre aspas. Porque, infelizmente, hoje eu vejo a igreja se desgastando muito por causa da cristianização das esferas políticas, né? E isso é muito ruim, porque a gente está gastando força para eleger alguém, vamos dizer assim, e a grande comissão. O que de fato a gente deveria estar fazendo, que é a proclamação das boas novas, está fraca. Então é isso, acho que falta
falta proclamação falta evangelho em nós e proclamação desse evangelho. Eu acho que existem sim pessoas vocacionadas à esfera política. Sim, né? Isso é muito bom, né? E tem que estar, né? Os cristãos precisam estar nesse lugar de tomar decisões pelo povo, tomar decisões pelo Estado e se engajar com isso. Isso é muito bom, mas precisam ser cristãos que foram vocacionados por Deus e preparados pela igreja. Sim. Né? No sentido de saber se portar, estar preparado para lidar com a corrupção que existe no próprio sistema. Porque o sistema é corrupto. Sim. Né? A gente não pode esperar a salvação dele. Não, quando Jesus voltar, ele vai derrubar esse sistema. Ele não vai restaurar o sistema. Não, ele vai derrubar, abolir. Tá bom. Então, a gente precisa... Então não tem problema ser cristão e se candidatar a vereador? Não, eu acho que tem que. Muito bom. Porque se você tem um cristão que se candidata a essas coisas, eu espero, né, que as coisas sejam melhor resolvidas. Alguém nasceu de novo. Sim, né? Então, seria um governo com menos escândalos, seria um governo, de repente, mais amistoso. Mas a gente não pode esperar e criar expectativas de que a gente vai salvar o sistema, porque não vai, né? Sempre vai haver corrupção, até que Jesus volte e derrube todos esses governantes do seu lugar. Mas nós precisamos, sim, engajar com a grande comissão, a pregação do evangelho, o evangelho que dá dignidade às pessoas. Sim. E a Casa Base tem falado sobre isso nas redes sociais. O evangelho é aquilo que dignifica as pessoas, não é o trabalho. Não é o trabalho, é o evangelho. É o evangelho que coloca os pobres no mesmo lugar que os ricos. É o evangelho que cuida das viúvas. É o evangelho que coloca o solitário na família, sabe? É o evangelho que proclama a reconciliação humana, a reconciliação de uns com os outros e com Deus. Então, se a gente quer ver justiça sendo feita, a gente precisa esperar no Senhor e proclamar que Ele vem. Porque a gente... Como cristão, a nossa vontade é tirar toda a doença do mundo, é tirar toda a corrupção do mundo, é tirar toda a morte do mundo, é tirar todo luto, sabe? Toda dor, toda pobreza. Mas a gente não pode, esse lugar pertence ao Senhor e a gente precisa dar esperança. Tipo, cara, eu não consigo te fazer viver uma vida rica hoje, uma vida cheia de luxo ou até você ter uma casa própria. Eu não vou conseguir te dar isso. Às vezes acontece, mas eu não posso prometer algo. Mas, cara, Jesus está vindo e Ele vai fazer essas coisas. Ele está preparando a sua morada, sabe? Ele está preparando a sua recompensa por andar com Ele. E eu acho que o papel da igreja é de fato, pregar a bendita esperança, sabe? Porque você olha para o mundo, você não tem esperança, você tem frustração, você tem decepção, você tem crise. E esse é um problema que está inerente à militância, à amargura e à revolta. Porque não vai ter solução. Sim. E eu não digo isso como... não quero ser isenta às questões sociais, porque a gente está falando aqui, né, todo esse tempo, o cristão precisa ser engajado nisso. Porque senão ele vai fugir da realidade que lhe é proposta. Sim. Ele precisa cuidar das questões sociais. Mas... a esperança só está, de fato, no Cristo. Eu estava esses dias na nossa igreja de Juiz de Fora, e eu estava falando sobre o 242. E eu parei para falar com eles umas coisas que eu tenho percebido aqui na igreja do Rio, até a respeito das dinâmicas das casas, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade com muita desigualdade explícita. Então, você olha para um lado, você vê uma mansão, do outro lado você vê uma favela. E a gente uma igreja dentro de um contexto de Rio não consegue ser uma igreja segregada. A gente precisa se a gente quer ser uma igreja para a cidade, a gente é uma igreja que tem diversas pessoas, diversos públicos, diversas perspectivas de vida, diversos contextos, diversas classes sociais. E eu estava falando com eles uma coisa que é muito poderosa no evangelho, né, e na igreja, que, por exemplo, às vezes isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Porque por exemplo, eu nasci em uma condição muito precária, né? Meus pais não tinham dinheiro para nada. Assim, já fiquei sem comer por muitos dias. E quando eu comecei a entrar na nossa igreja, por exemplo, eu moro no Rio,
desde que eu nasci, e eu nunca tinha cruzado a ponte Rio-Niterói. E quando eu entrei no UAN, né, comecei a fazer parte da igreja real, assim, foi pelo UAN que eu cruzei a ponte, entendeu? Sim. E aí, olhando a dinâmica, né, como eu falei dos pequenos grupos, né, das igrejas nas casas, tem pequenos grupos aqui que são em favelas e tem pequenos grupos que é uma mansão, né? E isso é muito louco ver no evangelho, porque a gente vê que quem vai na mansão é o cara da favela também. E é uma coisa que talvez essa pessoa nunca iria entrar numa casa daquela se não fosse pela igreja, sabe? Então, a igreja e a comunidade de fé proporciona transformações aqui dentro que às vezes a gente não percebe o quanto isso é político. Sim. Porque o cara que está ali dentro de uma condição de favela, né, tipo, e não tem acesso, e eu falo isso com muita propriedade, tipo, não tem acesso a muita coisa, é tudo muito escasso, é tudo muito difícil, é tudo muito limitado, é tudo muito doloroso, é muito desesperador. Então o cara, ele fica, tipo, esse aqui, eu vou nascer aqui, vou morrer aqui. Agora, quando a gente tem um contexto de igreja que ele começa a tocar em realidades diferentes, ele começa a ser cheio de esperança também. Não somente uma esperança futura, mas uma atual, né? Tipo assim, cara, eu posso estudar, entendeu? Eu posso, sabe? Eu consigo. Né? A igreja, ela traz um confronto, né? E uma esperança, assim, de dignidade, que talvez uma política pública dentro da favela não proporcionaria. Sim. Talvez um assistencialismo de dar planos de cesta básicas mensalmente não proporcionaria. Então existe um peso e de poder na igreja, né, que é um poder de Deus, que às vezes nós não percebemos o quanto a pluralidade da igreja faz bem para a cidade. Aonde Gente, é o texto de Filemão, né? Somente o evangelho pode fazer um senhor chamar o seu escravo de irmão digníssimo, sabe? Então, quando a gente tem uma igreja que tem poder de Deus, a gente tem uma igreja que o rico, ele se gloria na sua humilhação, né? E o pobre, ele se gloria na exaltação do evangelho. Então, a gente vê que as políticas públicas, elas não são suficientes para proporcionar isso. Tipo, somente o poder de Deus, sabe? Somente o poder de Deus. Isso me faz, sabe? Isso me faz queimar muito, sabe? Porque a igreja é maravilhosa. Tipo, o contexto de comunidade, o contexto de igreja, o contexto de diferenças, sabe? O contexto de você, igual a gente falou no início, né? Você ouvir alguém que não se parece com você, sabe? Você submeter alguém que não sabe o que você está sentindo, mas ele tem o Espírito Santo e tem autoridade para falar na sua vida. Isso é só o poder de Deus. Isso é realmente um vislumbre do reino político de Jesus, né? Isso é um vislumbre. E tudo que você estava falando, né? Sobre senhorio, que o texto de Romanos fala, né? Romanos 10. Fala sobre se a gente confessar Ele como nosso Senhor, nós seremos salvos. Isso é muito pontual em todas as nossas liturgias, né? Tipo, toda a liturgia do cristão aponta para um político, para uma movimentação política. Então, sei lá, eu só tô queimando assim, sabe? Sobre o peso que a igreja tem e como a igreja pode... Acho que a igreja precisa perceber mais, né? Porque às vezes a gente vive as nossas liturgias, né? E a gente não percebe o quão peso político tem elas. E aí a gente esquece que nós estamos vivendo algo tão poderoso que aquilo lá que a gente está se desgastando não é tão poderoso o suficiente. Aquilo vai passar. Né? Enquanto o amor fraternal é aquilo que a gente vai fazer para sempre. Uau. Né? Tipo, a vida em comunidade é a proposta de Deus. A comunhão é a proposta de Deus. E por isso que os apóstolos nos exortam constantemente, né? Tipo, não só mantenham o amor fraternal, mas façam que ele aumente. Façam que ele aumente. Que cresça o amor fraternal entre vocês. E é justamente isso, né? Aí está o nosso poder. Tipo, aqui sim é aquilo que nós devemos zelar. Não por um cargo, não por um título, não por uma política que vai passar. E claro, sempre atenta a essas coisas, mas a nossa vida gasta
no lugar da comunhão, a nossa vida gasta nesse lugar. E é realmente incrível presenciar, né? A gente vê de perto, não só essa sua história, mas de diversas outras pessoas que, pela igreja, realizaram sonhos inimagináveis. Primeiro, eu saí do país por causa da igreja. Tipo, talvez eu nunca ia conseguir pelo meu esforço, né? Isso é muito ilógico, né? Sim. É poder de Deus. E eu espero que nós, como igreja, estejamos cada vez mais bem posicionados nisso, né? Você, meu irmão, que está assistindo, que nós possamos estar cada vez mais vivos e convictos no que nós carregamos, né? Sim. Porque é através dessa convicção que nós desafiamos o presidente, o deputado, o senador, através dessa política da igreja, né? Que é desse comportamento da igreja. A gente desafia para que eles possam exercer uma representação digna, né? Vamos dizer assim. E eu acho que isso é muito bom, porque isso entra um pouco no papel da igreja na política. Porque eu queria muito te perguntar também, né? A gente tá com um tomzinho de fim, né? Mas acho que tem um pouquinho mais. Porque eu penso, eu falo o que eu penso, e eu queria que você falasse um pouco também. Eu acredito que o papel da igreja, né, utilizando até homens de Deus que estiveram envolvidos politicamente, José, Daniel, Sim. tipo assim, eram o 2 do executivo, vamos dizer assim, sabe? Do soberano daquele estado. Então, e eles, homens de Deus, gente. Daniel, homem de Deus, sabe? Tipo, ele até na cova do leão ele estava orando. Então, ele é profeta. E tem uma coisa que a gente vê nesses homens de Deus que estavam envolvidos com política, estavam envolvidos com presidentes, é que eles exerciam influência, né? Uma influência muito direta e até confrontadora. Então, o evangelho e a palavra que esses homens carregavam confrontavam as lideranças políticas, confrontavam os reis, né? E eu acredito que a igreja, o papel da igreja, né, como a gente está falando aqui, não é estabelecer o reino de Deus sem o Cristo, sem o rei, mas exercer influência, né? Tipo, realmente influenciar e desafiar através da nossa política, né? Da igreja, do nosso comportamento pautado no reino de Deus. Então, entendendo isso, sobre a igreja influenciar a nossa eleição de candidatos, e trazendo até para um contexto atual, ela precisa ser, ela pode, vamos dizer assim, precisar, acho que é uma palavra um pouco forte, mas ela pode ser pautada em escolhas a partir desse critério de influência. Por exemplo, a gente sabe que a gente não vai governar, né, tipo, com eles, né, porque esse não é o nosso desejo, não é cristianizar o executivo. Porém, você acha que esse entendimento da igreja poder influenciar nos políticos pode ser um norte para a escolha dos, por exemplo, a galera que está nos assistindo? Será que eles podem escolher não só o presidente, mas o deputado, o senador, através desse teor, assim, de que onde a igreja tem possibilidade de exercer influência, assim como Daniel teve, assim como José teve? Sim. Eu acho que, voltando a usar um tom político, o voto evangélico ele sempre foi definitivo para a eleição de um presidente. Então, foi o voto evangélico que fez com que o Lula se tornasse presidente no primeiro mandato, o Bolsonaro se tornasse presidente no primeiro mandato dele, e o voto evangélico vai ter um papel muito importante agora também. Sim. Né? Eu acho que é 27% de votos evangélicos. Não é de evangélicos, mas daqueles evangélicos que vão votar. Né? 27% é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, a gente vê que tanto, vamos falar direita e esquerda, usar os espectros aqui, a gente vê que a igreja tem sido associada, porque eles estão jogando política. Não porque eles têm, de fato, agendas cristãs, porque
Verdade. Não tem como, né? As bem-aventuranças, elas são muito superiores a qualquer projeto de governo que possam tentar implementar. Mas a igreja, ela sempre foi necessária ao jogo político. Então é preciso ter muito cuidado. Eu acho que é mais uma questão de estabelecer a justiça mínima de acordo com aquilo que você entende, né? Qual é a sua pauta principal. Eu acho que a igreja precisa continuar com a sua influência paralelo ao governo. Eu acho que isso é o principal. E o Estado laico, ele é... Aproveita e explica um pouco sobre o Estado laico. Eu acho que a gente não falou sobre isso. O Estado laico, ele é protegido pela Constituição. Então, não tem como um Estado não ser laico. O governo não pode interferir nisso, nessa decisão. Isso é supra-governamental. O que é o Estado laico? O Estado laico o Estado não pode privilegiar nenhuma religião e ele também não pode ser beneficiado por nenhuma religião. É ele se manter isento dessas religiões. Mas Estado laico não é um Estado ateu. Muito sabe? bom. Não é um Estado que combate a religião. Muito bom. Isso é um Estado laicista. É diferente, né? Usar o laico e o laicista. O laicista é contra a religião, ele persegue religiões. A gente vê isso, por exemplo, na Coreia do Norte. Caraca, sim. É um Estado laicista, ele nega a religião. Essas pessoas são torturadas, são presas, são etc. O nosso Estado é laico porque ele protege a liberdade religiosa. Então, a igreja ela não é ameaçada, sabe? A atuação da igreja na sociedade ela não é ameaçada porque ela é protegida constitucionalmente, assim como outras religiões, né, e as suas instituições religiosas. Então, a gente tem um espaço para a gente agir dentro da Constituição. Então, esse é o nosso lugar de ação política, sabe? É dentro do Estado laico, não querendo tornar o Estado evangélico, porque isso é inconstitucional. Então, a gente precisa, de fato, agir na esfera social, influenciar na pregação do evangélico, influenciar no indivíduo. Exato. Muito bom. E Nossa, é muito bom isso, né? Ouvir sobre isso, porque eu acredito que muitos de nós, né, estão, tipo assim, nessa polarização, né? Tipo assim, ou é Lula ou Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. E eu queria que você falasse, né, também sobre a importância de ler sobre o plano de governo, sobre as propostas. O que você pensa sobre esse estudo que nós devemos fazer sobre os candidatos? Eu acho que nessa situação pré-eleições, né, a gente precisa se atentar muito àquilo que de fato está sendo entregue a nós. Porque, cara, a gente vive num mundo globalizado, midiático, e a gente tem visto as polêmicas da fake news, né? É muito fácil hoje você propagar qualquer informação que você quiser. Verdade. Você pode tornar verdade qualquer mentira. Verdade. Então, a gente precisa, analisar os fatos, não acreditar em todas as notícias que a gente vê, mas apurar, né, os fatos por detrás daquela notícia. E a gente precisa ver essas questões que a gente falou, da coalizão, né? Qual partido tem aliança com qual partido, qual é o projeto de governo. Então, a gente precisa se atentar aos projetos de governo para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a economia, para o combate das desigualdades sociais. Diversas pautas, né, importantes que a gente precisa ler, comparar e escolher. Essa faz sentido, essa não faz sentido. E... enfim, eu acho que estudar também um pouco sobre a história do Brasil, a história da formação dos partidos. E eu acho que é sempre bom, sempre agregador, né? Não estudar o contexto que você vive não é papel do cientista social, é seu papel. Né? Entender o contexto que você está inserido é o seu papel. E é isso, a gente precisa ler, a gente precisa procurar notícias e ver contrapontos, né? A gente precisa estar sempre buscando a opinião da oposição e a opinião vigente. A gente precisa
analisar todas as coisas corretamente. Hoje a gente pode usufruir muito da tecnologia a nosso favor, né? Sim. Existem vários aplicativos que lançam as notícias pra gente. Existem podcasts muito bons que a gente pode escutar indo pro trabalho, indo pra faculdade. Diversas mídias que também fazem esse conhecimento da política ser acessível, porque eu acho que é um grande problema, né? Quando a gente está falando sobre a maioria evangélica no Brasil, a gente está falando de pessoas pobres, pretas e da favela, né, das periferias. Essa é a maioria evangélica do Brasil. Sim. E muitas vezes o conhecimento político não chega a essas pessoas, ou chega a partir de ONGs e instituições, né, que estão ali colaborando através de uma política pública e etc. Mas, de fato, o conhecimento político não acessa esses lugares. E isso é uma crítica que o Kuyper, né, que ele é neocalvinista e ele... o Abraham Kuyper, o grande. E ele tem um livro que fala muito sobre isso, sobre a teologia pública e como nós precisamos tratar com as questões sociais. E a teologia pública é isso, sabe? Você tornar a teologia, o acesso, o evangelho acessível ao povo, disponível ao povo. Sim. Então, acho que... Né? Contextualizar. Falta teologia pública. Verdade. Falta teologia pública das igrejas perante as periferias, teologia pública das igrejas perante também a elite. Falta a gente tornar todo esse conhecimento escatológico e da bendita esperança acessível ao povo, porque isso é ensinamento político também. Muito bom, muito bom. Eu tô muito, muito feliz. Porque faz muito sentido, né? Tudo que a gente está conversando. E eu queria muito que a gente reposicionasse, né, o nosso coração, tipo, os nossos esforços, tipo, onde nós estamos, sabe, depositando, né, a nossa força, tipo, até para que a gente não fique bitolado, né, porque eu acho que acontece tanto os excessos. Então, como a gente está conversando aqui, a igreja vai muito em questões políticas e o fim é aquilo. Ou então se isenta e acha que vou esperar o Messias, então não me envolvo com nada. Tá tudo errado, né? Todas essas duas coisas. Então, acho muito importante todos que estão assistindo se engajarem em entender realmente, né, as escrituras e o poder da grande comissão, da pregação do evangelho, o poder da política que a igreja tem, né, e escolher os seus representantes através de uma cosmovisão bíblica, através de uma perspectiva. O bom que você falou do Kuyper, né, que ele é um dos pais, o pai do neocalvinismo holandês, né, que fala muito sobre a cosmovisão, né, que vem exatamente desses ensinos de Kuyper. E essa cosmovisão fala muito sobre o nosso evangelicalismo, ele não ser apenas resumido ao domingo, né, mas ser no nosso integral, né, tipo, como um todo. Então, é importante a gente decidir os nossos políticos através de uma perspectiva bíblica cristã, uma cosmovisão realmente não que vá para esses tudo que nós estamos falando a respeito de cristianizar as coisas, mas pessoas que defendem a mesma, vamos dizer assim, agenda, né, tipo os mesmos princípios, para que a gente não seja hipócrita também, né? Tipo, porque se é o cara que me representa como indivíduo, ele não tem que fazer parte da minha integralidade de cosmovisão, mas ele precisa ver se ele está aberto para aquilo que eu creio, que eu acredito, né? Então, acho tudo isso muito importante para as decisões que a gente vai ter, e não somente com os presidentes, mas com os deputados, com os senadores, sabe, com o governador também,
É muito importante entender o lugar deles, entender o quão importante é nós sabermos o plano de governo, sabe? Entender qual é a proposta, se aquela... Beleza, eu tenho uma cosmovisão, mas eu preciso saber se a proposta do cara se parece com aquilo que eu acredito para minha cidade, né? Então, acho que essas coisas elas vão ditar muito, né? Tipo, as nossas decisões, o nosso comportamento. É importante a gente ver isso e entender, né, que os representantes, os governantes, eles não estão ali para definir a sua esfera privada. Eles estão ali para trabalhar e administrar a esfera pública. Então, não adianta, tipo, o governante não vai melhorar o seu casamento, por exemplo, sabe? Sim. Isso cabe a você. Mas ele vai representar o bem da comunidade, da sociedade. E isso é muito importante a gente se atentar de quais valores a gente preza para esse lugar. Muito bom. E eu acho que, assim como José e Daniel foram bênçãos, né, de Deus para aqueles lugares, para a Babilônia, para o Egito, a gente também tem Ciro. Sabe, Ciro, ele não fazia parte do povo de Deus, mas ele foi ungido pelo Senhor para abençoar o povo de certa forma. Então, não é o Gomes. Não é o Gomes. Talvez seja. Mas a gente precisa de homens que carregam a porção para estar naquele lugar. Muito bom. Não tem como. Se é do povo de Deus ou não, que seja um bom governante. Muito bom. Seja um bom administrador. Sim. Vamos para algumas perguntas? Vamos. Antes de entrar nas perguntas, eu queria falar sobre alguns patrocinadores. Olha só, nosso podcast tem patrocínio. A gente foi patrocinado, né, até pra gente conseguir comprar algumas coisas que nós estávamos precisando para construir essa estrutura aqui, essa mega estrutura de podcast. Alguns empreendedores nos ajudaram, ofertaram, e temos aqui o @ da nossa casa, Empada, no Rio de Janeiro. Então, se você é do Rio de Janeiro ou não, vá lá, escreve aí no seu Instagram, @da.nossacasa. As empadas maravilhosas da Grace e do Wellington. E também tem aqui, ó, Loja Excelso. @loja excelso. Tá bom? Eu já provei essa empada e é a melhor empada. A empada da casa é boa demais, né? Então, a Loja Excelso vende roupa, quadro, tá bom? Então vai lá, entra aí e acessa. E tem o Porto Essências, da Luana Porto, que é velas e identidade olfativa para eventos. Ó, o cheirinho da tua casa, do teu casamento, do teu evento. Então bota aí no Instagram Porto Essências também, que são homens e mulheres de Deus que contribuíram pra gente estar aqui conversando sobre tudo que nós estamos conversando aqui. Eu queria ir para algumas perguntas. Eu vou tentar aqui. Vamos lá. A primeira pergunta que eu acho legal fazer queria que você falasse os caminhos, né? Por onde sobre política, né? Por onde começar a estudar, entender, e qual é o melhor meio assim de adquirir conhecimento sobre. Faculdade, brincadeira. Não tem como a gente comparar o conhecimento de uma pessoa que é formada e tem uma jornada acadêmica, né, nas ciências sociais, na política, sociologia, antropologia, com alguém que é interessado. Eu acho que a disposição a se dar ao conhecimento é diferente, né? São prioridades. Mas eu acho que a leitura é o principal, né? A leitura... existem muitos livros de autores brasileiros e de clássicos, né? A gente precisa ler o que a gente concorda e o que a gente discorda, porque só assim a gente forma uma opinião, né? A gente precisa ver diferentes perspectivas. Então, eu acho que o primeiro passo é você procurar leituras simples, didáticas, que vão te explicar e te introduzir ao conhecimento político. Buscar conhecer nos sites do governo o que cada um faz, Muito ou bom. procurar também em outros sites, né, que comunicam esses temas, procurar saber como é que funciona
o Estado, como é que funciona os cargos que a gente tem no nosso Congresso, no nosso, né, em todo o nosso governo. E eu acho que o conhecimento é esse motivador, né? Ele vai te fazer sair dessa zona de conforto e ir atrás, de fato, desse lugar. A curiosidade precisa ser aguçada. E se você tem curiosidade, você vai atrás de achar aquilo que você quer. Então é isso, é estudar, é perguntar. Existem muitos homens de Deus no Brasil que falam sobre política, tipo, o Davi Lago fala muito sobre política. O Gutierrez acabou de lançar um livro que acho que é Quem Tem Medo dos Evangélicos, falando sobre os evangélicos e democracia. É o Brasil Polifônico? É polifônico? Brasil Polifônico? É. Sim. Davi Lago. Muito bom, ele fala sobre os evangélicos e as estruturas de poder. Uau. Incrível. Vários brasileiros falam sobre isso, né? O Guilherme de Carvalho, ele fala muito sobre a política. Não, o Guilherme de Carvalho é muito bom. Muito bom. O Igor Miguel tá aí, o Cacau Marx são pensadores, teólogos brasileiros que pensam politicamente, eles pensam socialmente, são grandes homens de Deus que a gente pode ver uma conversa e um debate social bom, saudável sendo levantado, né? São homens que não estão na fuga, né? Não estão ali isentos das questões da realidade social que a gente vive. E muitos outros livros também que a gente pode ver com uma perspectiva cristã. Tem o John Stott, o Jonathan Lehman, o Abraham Kuyper e diversos outros, sabe? O livro do Stott é muito bom, o Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Contemporânea, também, muito bom. Contemporânea não cristã, acho. Não sei. O Kaiser fala muito sobre... Enfim, o que não falta para o cristão... Aqui tem bastante esses livros aqui. O que não falta para o cristão é conhecimento disponível. Sabe, existe muita gente boa pesquisando, escrevendo e tornando acessível esse conhecimento. Então, a gente precisa só ir atrás. A gente vai achar. Muito bom. E é isso. Acho que muitos aqui a gente já respondeu no meio da nossa conversa, né? Tem uma aqui que eu acho que faz sentido, mas eu acho que a gente já respondeu de alguma forma direta, mas como escapar da idolatria a vertentes políticas e a políticos específicos? É o entendimento de que nós precisamos do Cristo, né? Nós não podemos cristianizar nenhum candidato, a gente não pode achar que a gente vai achar o Cristo em nenhum deles. E isso... E entender que nós somos depravados, sabe? Nós, enquanto sociedade, nós somos depravados. Então, os nossos governantes podem não ser regenerados, eles podem não ser cristãos. E ainda sendo cristãos, eles estão suscetíveis a fraquezas e falhas. Então, a gente precisa compreender todas essas questões para não idolatrar, não ter uma opinião que ela é falsa a respeito de alguém, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu construir algo muito legal aqui. Acho que a gente conseguiu conversar. Como a gente acabou de falar, né? Acho que esses livros aqui são muito bons pra galera começar a ler, né? Tipo, ir pra cima, entendimento, conhecimento. Sim, eu também estou disponível. Né? Se alguém tiver alguma dúvida e que eu puder ajudar, eu tenho alguns anos de estudo, mas eu não tenho todas as respostas. Inclusive, eu tenho pouquíssimas, talvez nenhuma resposta. Só questionamentos. Mas a gente está aí em busca desse lugar, desse equilíbrio, desse entendimento. Sim. Gente, o arroba da Mamá vai estar embaixo aí, tá? Então, vai lá no Instagram dela também e enche o direct dela de pergunta. Pode encher. Eu tenho tentado me engajar mais bastante gente vem me procurar, ainda mais nesse período que a gente está, né, sobre questões políticas, mas eu tenho um pouco... Né, é um tema muito complicado e a gente precisa gastar tempo, mas eu acho muito importante, ainda mais com a Base Talk agora se dispondo a ser esse lugar seguro para tratar desses temas e numa perspectiva cristã. Eu estou muito feliz de estar contribuindo com isso. É uma honra pra gente, né, tá aqui conversando com você, sabe, ouvindo o seu coração, o seu conhecimento, né? Quer dizer que você saiu da caverna, você foi pra luz, você foi voltando pra caverna, tirando as pessoas da caverna. Ai, tô brincando, é verdade, é muito incrível, você é uma inspiração,
Acredito que para toda a nossa igreja é uma inspiração para todos nós. E eu quero muito que Jesus te expanda cada vez mais, sabe? Porque eu acredito muito nessa mensagem. A gente acredita muito no que você carrega, quem você é. Vou chorar. E eu acho que o ponto muito crucial, né, pra gente nessa estação, nessas tensões políticas todas, é nos guardarmos em oração, né? Acho que o Espírito Santo de Deus precisa estar nos guiando, nos conduzindo em oração. Nós precisamos estar orando pelos, sabe, orando mesmo pelo governante, pelo esse período político. A gente está vendo tanta violência, né, gerada pela polarização, e que Deus possa realmente vir com uma intervenção, vir com seu Espírito, vir com arrependimento, e que nós, como igreja, possamos nos posicionar realmente, né, como a gente conversou aqui, a zelar e gastar a nossa força na pregação do Evangelho e crer no poder de Deus, né, que Ele é o suficiente para transformar. Acho que é isso. Amém. Eu que agradeço, gente. Nós estamos chegando no fim do nosso podcast e eu queria deixar você aqui com muita fome do reino de Deus, né? Fome da política do reino de Deus, que o seu coração esteja bem posicionado, que você esteja com a esperança no lugar certo. Você que aguentou a gente até aqui, fiel e verdadeiro. Permaneça em oração pela nossa nação. Não entre em discussões e debates que são desnecessários. Gaste o seu tempo, o seu esforço em oração. Obviamente, eu entendo o esforço, né, que a gente tem, que a igreja, alguns irmãos têm feito. Isso, não estou aqui para criticar ninguém, né, a respeito de uma agenda. E isso é plausível, né, independente de qualquer coisa. Mas eu queria muito trazer essa ênfase também, que nós possamos gastar os nossos esforços em oração pela nossa nação, em jejuar pela nossa nação, orando para que o Espírito Santo de Deus seja derramado, para que nós possamos continuar trabalhando por um avivamento, trabalhando para que o poder de Deus e o arrependimento, o novo nascimento possa ser eficaz para tudo aquilo que nós estamos vendo como tensão das nossas cidades. Acho que é isso. Amém. Obrigada. Continue acompanhando a gente. Em breve vai sair um novo episódio desse podcast. Então fica atento aí. Beijos. Tchau, gente.